Leandro Rezende de volta aqui para a gente falar que os agentes que investigam a morte da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes esperam algumas confissões dos envolvidos no assassinato nos próximos dias. A expectativa é que essas delações determinem a entrega de novas provas ao Ministério Público. A apuração desse rapaz aqui. Renan, hoje o caso, a morte da vereadora Marielle Franco, completa 2.000 dias, né? São 2.000 dias sem resposta para esse crime, são 2.000 dias em que várias trocas nas investigações aconteceram, só que eu até estava preparando esse material ontem com as apurações aqui, eu vi que em dezembro eu fiz a matéria dos 1.000 dias, em dezembro de 2020, e eu espero sinceramente não fazer a matéria dos 3.000 dias, né? E dos 1.000 dias, que foi em dezembro de 2020, para agora, esses 2.000 dias, que a gente está em setembro de 2023, nesses 3 anos, há, de fato, novidades nesse caso. E aonde que está o que pode resolver esse episódio, né? Na entrada da Polícia Federal, nesse ano, que conseguiu uma confissão de um dos envolvidos, o Elcio Queiroz, que fez uma delação premiada. Essa delação do Elcio colocou o Rony Lessa, né, que nunca admitiu estar dentro do carro, foi a primeira vez que uma pessoa, de fato, falou que foi ele quem fez aqueles disparos. A partir dessa colaboração premiada, tem 2 frentes ali que a Polícia Federal trabalha. Primeiro, os anexos que ainda estão sigilosos, eles vão ajudar a Polícia Federal a encontrar um intermediário entre o suposto mandante da morte da vereadora Marielle e os executores, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. Para além disso, a delação do Elcio fez a prisão de um dos principais amigos ali do Rony Lessa, que é o homem apontado como autor dos disparos, o Maxwell Simões Corrêa. Ele está preso desde o mês de julho e desde então a Polícia Federal faz uma ofensiva em cima dos negócios dele, dos negócios ali criminosos que ele opera, sobretudo na zona norte do Rio de Janeiro. Teve prisão, inclusive, na semana passada de um policial militar que estava ali explorando a exploração de serviços clandestinos de televisão. Então, a questão da delação do Elcio, os anexos sigilosos ainda que podem ajudar a chegar nesse intermediário. E o Maxwell sob pressão para que eventualmente se torne ele próprio também um colaborador. São 2 frentes. E tem uma terceira, mas essa diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. Um julgamento que está lá há bastante tempo no STF sobre um recurso que o Google apresentou para não entregar ao Ministério Público do Rio de Janeiro informações que o MP solicitou. Informações ali sobre as buscas feitas com o nome da vereadora Marielle Franco em março de 2018. Isso está lá no Supremo Tribunal Federal. O que o Google diz é que o sigilo de todo mundo que usa o buscador poderia ficar em risco diante de uma decisão do STF que fosse favorável aos investigadores do Rio de Janeiro, mas há uma expectativa de que entre agora setembro e outubro esse tema comece a ser discutido na Suprema Corte. Por quê? A relatora é a ministra Rosa Weber e ela vai se aposentar. Então precisa dar um prosseguimento para isso. Os investigadores têm sim uma expectativa ainda de receber esses dados que estão ali em suspenso desde 2018 e que isso pode ajudar a que, enfim, a gente não chegue na matéria dos 3.000 dias, não chegue nessa efeméride. Hoje tem uma série de ações que o Instituto Marielle Franco programou para poder marcar esses 2.000 dias. Eu conversei com a Lígia Batista, que é a diretora executiva do Instituto Marielle Franco. Ela me falou de vários projetos que estão vindo por aí, de criar uma casa de memória sobre a vereadora Marielle. Lançaram também um relatório hoje sobre violência política e de gênero também contra pessoas negras, pessoas LGBTQIA+. Então, tem uma série de ações para marcar esses 2.000 dias, mas a grande questão ainda se impõe, que é esse tempo todo, né, decorrido sem que se saiba de fato quem mandou matar e por que a vereadora foi morta. Leandro, você que está mergulhado já nesses 2.000 dias da morte da Marielle Franco, acho que é aí uma dúvida, não só minha, mas de muita gente que está acompanhando, inclusive a gente nesse momento no Novo Dia. O que faz dessa investigação algo tão complexo quando a gente fala da morte de Marielle Franco? O porquê dessa demora e o porquê dessa complexidade, né? Porque a gente sabe que temos casos, às vezes, que me parecem ser, né, diante da nossa ótica, um pouco mais difícil de ser elucidado, mas a gente tem a resposta muito mais rápida, diferentemente do que foi esse caso e o que está sendo esse caso da Marielle Franco. O porquê dessa,
O que torna esse caso tão complexo? Esse caso ele é revelador de como a estrutura do Estado foi totalmente corrompida pelo crime organizado. Desde o princípio, que quando a Marielle morre em março de 2018, esse caso se torna emblemático diante de uma inação e de uma dificuldade de agentes do Estado que prejudicaram deliberadamente as investigações, atendendo uma série de interesses que vão dos interesses da milícia à contravenção do jogo do bicho. Então, você tem ali, nesse caso da vereadora Marielle, um grande resumo de como essa estrutura criminosa entrou dentro do Estado do Rio de Janeiro e conseguiu atrapalhar tantas investigações. O caso Marielle, ele tem, não dá para nem usar essa palavra, mas na falta de uma melhor, ele tem um componente positivo no seguinte sentido: é um episódio que fez com que organizações que estavam atuando há décadas no Rio de Janeiro fossem, enfim, desveladas. Estou falando aqui de um grupo de matadores de aluguel que a polícia sabia da existência, mas jamais havia feito nada. Um grupo de milicianos que atuava na Zona Oeste, que a polícia sabia da existência e jamais havia feito nada. O caso da vereadora Marielle Franco expõe isso, expõe a necessidade de você ir atrás desses criminosos. Muitas prisões foram feitas, não foram presos ainda os supostos mandantes, mas muitas prisões foram feitas e essa estrutura corrompida do Estado talvez seja o porquê desse caso ser tão emblemático, de 20 anos, de 30 anos de instituições fluminenses que estavam ali absolutamente sob o julgo desses criminosos, que atuavam de um Estado paralelo, mas para dentro do Estado também. E além disso, né, Renan, também é o caso de violência contra uma mulher negra, contra uma mulher da periferia, né, da favela, uma mulher LGBT, e que isso também diz muito sobre o que é o Brasil, e a repercussão desse caso diz muito sobre o que é o Brasil, um país que é absolutamente racista, um país que é homofóbico, um país que tem muito problema de ver uma mulher chegar no lugar que a Marielle chegou e se tornar o emblema que se tornou também.